Um segredo entre nós. Um texto bem estruturado, bem escrito, facilita a leitura e a compreensão do leitor. Com isso, abre-se caminho para que ele cumpra o seu papel: comunicar, seduzir, convencer. Nós vamos dar continuidade à aula anterior, trabalhando ainda a estrutura do parágrafo, só que avançando um pouco mais. Até então, nós tínhamos visto apenas o que eu posso chamar de estrutura externa do parágrafo, ou seja, a abertura, o desenvolvimento e a conclusão. Agora, além disso, nós vamos trabalhar com os detalhes internos, com as conexões internas que aparecem num bom parágrafo, ou naquilo que a gente vem chamando de parágrafo padrão. Atentem para a leitura e não se esqueçam, se acharem necessário, deem pausa no vídeo para a releitura do texto. Vamos lá. Gostar de política é uma necessidade. Primeiro, porque todo cidadão precisa estar preparado para saber escolher seu candidato a cada eleição. Depois, porque a política está presente em todos os momentos da vida, em casa, na escola e no trabalho. É fundamental, portanto, gostarmos de política, pois ela faz parte da nossa vida. Muito bem, o texto não é novidade para vocês, já tivemos, como eu disse, a oportunidade de analisá-lo um pouco lá atrás, só que agora nós vamos avançar um pouco mais nos detalhes. Observem, só para ratificar, gostar de política é uma necessidade. Essa é a introdução do texto. É o momento em que o autor apresenta a sua proposta de assunto. Resumidamente, esse é o assunto a ser tratado nesse texto. E que assunto é esse? É uma afirmação. O texto caminha na perspectiva de ser argumentativo. Gostar de política é uma necessidade. Ora, se alguém diz que gostar de política é uma necessidade e ficar por aí, isso é muito genérico. O autor, portanto, vai avançar no desenvolvimento para apresentar os seus argumentos na tentativa de convencer o leitor acerca desse seu princípio. Observe, primeiro, porque todo cidadão precisa estar preparado para saber escolher seu candidato a cada eleição. Pronto. O autor colocou um primeiro argumento. E, na sequência, vai colocar um segundo argumento. Depois, porque a política está presente em todos os momentos da vida, em casa, na escola e no trabalho. O desenvolvimento do texto, de acordo com o que o autor pretendeu, está aí. Observem dois detalhes que aparecem nesse desenvolvimento. Há duas expressões de transição. Vocês estão lembrados do que sejam as expressões de transição? Elas marcam aquilo que a gente conhece pelo nome de coesão. Coesão, olhem, amarração. Observem, primeiro, porque todo cidadão precisa, etc, etc. Quando ele diz primeiro, ele já abre para o leitor a perspectiva de que virá um outro momento no texto. E aí ele usa uma outra expressão de transição, depois. Primeiro e depois. De tal modo que esses dois momentos, por meio dessas duas expressões, estão
intimamente ligados à abertura do texto. Querem ver de novo? Gostar de política é uma necessidade. E aí o leitor há de se perguntar, como? Por que é uma necessidade? Aí ele vai esperar que o autor do texto se manifeste. E o autor do texto diz, primeiro, por isso, isso e aquilo, depois, por isso, isso e aquilo outro. De tal modo, observem que os dois momentos, as duas frases que compõem o desenvolvimento desse texto estão conectadas entre si com a ajuda dessas expressões de transição. Dando continuidade ao texto, já vimos a introdução, já vimos o desenvolvimento, agora o autor chega à conclusão, quando ele afirma: é fundamental, portanto, gostarmos de política, pois ela faz parte da nossa vida. E aí aparece uma nova expressão de transição, que é o portanto, que é uma expressão clássica, que sinaliza para o leitor que o texto vai chegar ao seu final. Mas além dessa expressão de transição, aparece uma outra. Vejam, é fundamental, portanto, gostarmos de política, pois essa expressão de transição, pois, está ligando este pedacinho do texto, pois ela faz parte da nossa vida, ao momento anterior. Gostarmos de política. É uma espécie de explicação, de ratificação que o autor está dando ao que ele afirmou anteriormente. Mas aí também, neste caso, além de sublinhar a expressão de transição, pois, eu também marquei o pronome ela. E aqui aparece um novo nome que a gente vai aprender. Trata-se de uma palavra de referência. Ela refere-se a quê? Ora, ela refere-se ao termo política, citado anteriormente. Trata-se, repito, de uma palavra de referência. E o que é uma palavra de referência? Ela tem o mesmo objetivo de uma expressão de transição. Vai sempre se referir a um termo anteriormente dito, com o propósito claro de amarrar as ideias no texto, de não deixar nada solto. Bom, para encerrar esta parte, observem bem. Um texto bem estruturado, um texto bem escrito, não é uma mistura de coisas. Não é um simples aglomerado de palavras e frases. Ele tem vida, ele tem nexo, ele tem relações internas construídas. Por isso que há uma introdução, onde o autor apresenta o assunto, há um desenvolvimento ligado a essa introdução. O desenvolvimento, no caso deste texto, tem dois momentos. Esses dois momentos estão ligados entre si e, ao mesmo tempo, ligados à introdução do texto. E há um último momento, que é a frase conclusiva. E essa frase conclusiva tem, por sua vez, dois momentos. É fundamental, portanto, gostarmos de política. Esse é o primeiro momento da conclusão. E, pois ela faz parte da nossa vida, que é o segundo momento dessa conclusão. Ou seja, você tem três pedaços grandes, digamos assim, principais: introdução, desenvolvimento e conclusão, ligados entre si. Eu estou ratificando porque isso é importante. Mas, além disso, as frases internas também estão semanticamente conectadas entre si. E isso se torna visível
por intermédio das expressões de transição e, no caso deste texto, daquilo que eu chamei de palavra de referência, representada pelo pronome ela. Deu para entender? Bom, por enquanto nós vamos ficar por aqui, mas voltaremos na próxima semana. Enquanto isso, vamos combinar o seguinte: se você já está acompanhando o nosso curso Caminhos da Redação e já está inscrito em nosso canal, não se esqueça de clicar no sininho. Isso é muito bom. Fará com que você receba em primeira mão a notificação dos novos vídeos. Se você só agora descobriu o nosso curso gratuito Caminhos da Redação, não perca tempo. Inscreva-se em nosso canal, assista aos vídeos anteriores para não perder o fio da meada, clique no sininho para receber notificações semanais dos novos vídeos e, se você gostar, deixe o seu like. Isso fará com que o nosso canal se torne mais conhecido e mais pessoas possam se beneficiar do nosso projeto. Ah, ia me esquecendo. Fique à vontade para deixar comentários abaixo de cada vídeo. Nós faremos o possível para responder a cada um deles. E um pouco lá na frente, gravaremos vídeos exclusivos fazendo considerações sobre as questões levantadas por vocês. A gente volta na próxima semana. Até lá! Vamos juntos descobrir os caminhos da redação?